Será que toda hemorroida trombosada eu tenho que internar mesmo? Quer conduzir hemorroidas e doenças perianais com segurança no pronto-socorro? Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de hemorroida. Eu quero discutir essa história mesmo de será que toda hemorroida trombosada a gente precisa internar? Será que eu preciso internar algum tipo de hemorroida? E quais são os tipos de doença perianal que a gente pega ali no pronto-socorro? O abscesso, a fístula, a fissura e as hemorroidas. Nós vamos discutir cada um deles em vídeos separados. Vamos para o primeiro slide. Eu destaquei aqui qual exame é obrigatório. Bom, fundamental que você se lembre, é importantíssimo você fazer a inspeção, do paciente. O exame físico aqui será fundamental, mas nem sempre nós vamos fazer o toque retal. Nós vamos discutir isso em cada um dos assuntos. Quais pacientes eu vou internar? Depende, na maioria das vezes você não vai internar uma hemorroida. Fissura você dificilmente vai internar, e aí o abscesso ou a fístula nós vamos discutir em cada um dos casos. Esses você pode discutir a internação com o cirurgião. E aí, falando das hemorroidas, vamos classificar as hemorroidas, isso é fundamental, a gente pode separar as hemorroidas entre internas e externas, A interna acima ali da linha pectínea, eu deixei o desenho aqui do canal anal para vocês, só para relembrar. Então, a primeira, a do tipo 1 é aquela sem prolapso, a do tipo 2, grau 2, é a prolapso, que o paciente apresenta uma redução espontânea da hemorroida. A do tipo 3, prolapso com a redução manual, ou seja, o paciente ajuda ali com o dedo a essa hemorroida voltar, retornar para o canal anal. E a do tipo 4, aquela que não apresenta redução nem com a manobra manual. Já as externas estão abaixo da linha pectínea, essas são aquelas que a gente vai conseguir fazer a inspeção. Pela inspeção a gente já consegue observar no paciente, tá? Sobre o toque retal, por que ele é importante? Bom, para eu descartar doenças, fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, tumorações, isso é fundamental. O paciente está com sangramento, o toque retal será fundamental, mas eu vou fazer um adendo. Se o paciente tiver com muita dor, você pode postergar esse toque retal, certo? E aí, falando como é que eu vou fazer a abordagem lá no pronto-socorro, o paciente chegou para mim com um quadro de hemorroida, o que eu vou fazer? Paciente, qual é a foto desse paciente, O paciente pode te apresentar, chegar dizendo que está com bastante dor ou que está com sangramento. O sangramento não é tão comum no caso das hemorroidas, nós vamos fazer o diagnóstico diferencial com as fissuras. E como é que eu faço essa abordagem? Bom, eu primeiro preciso orientar, o tratamento clínico dietético para esse paciente, ou seja, estimular a ingesta de líquido e de fibras. Vamos prescrever, isso faz parte da sua prescrição, dieta rica em fibras e o Metamucil. A gente pode orientar o paciente a usar um sachê diluído em 200 ml de água e faz pelo menos uma vez ao dia, tá? Além disso, nós vamos colocar, orientar o paciente que ele deve evitar alimentos condimentados, principalmente pimenta, evitar a bebida alcoólica e evitar o esforço evacuatório. Portanto, vai ser fundamental a dieta, e o Metamucil. E agora falando das trombosadas, será que alguma trombosada eu preciso internar? Antigamente, principalmente se você, dependendo das referências que você utilizar, lá no Sabeston, ele separa, entre a trombose hemorroidária externa, com apresentação em até 72 horas, você poderia fazer uma excisão com anestesia local, e após 72 horas, o banho de assento analgésico encaminhando para o proctologista. Aí, por isso que é importante você saber a rotina do seu serviço e ter o contato com um colega cirurgião para discutir isso com a sua equipe. O que a gente tem visto, pelo menos na nossa experiência, no nosso serviço ali, tanto eu quanto o Marcelo, a gente não interna a trombose, hemorroida trombosada, porque dificilmente isso vai, naquela fase aguda, vai evoluir para uma cirurgia, Você pode, se o paciente estiver com muita dor, você pode discutir a internação por conta da analgesia, da analgesia, da dieta ali, mas dificilmente o cirurgião vai abordar essa cirurgia, essa hemorroida, ali no centro cirúrgico, nessa fase aguda. Então, o que a gente vai fazer?
nas trombosadas, inclusive nas que não estão trombosadas. Eu já falei do tratamento clínico dietético, estimular líquido e fibras, né? Mas nas tromboses, você pode prescrever, deve prescrever o Diosmin de 1000 mg uma vez a cada 12 horas por 15 dias, tá? O cetoprofeno, desde que não haja alergia ou contraindicações, de 12 em 12 horas por 5 dias, e associar o lisador de 6 em 6 horas se houver persistência da dor. E aí, de tratamento externo, tópico, a gente pode passar as pomadas, são famosas, né? Eu destaquei o Proctil aqui, não tem nenhum conflito de interesse, tá, galera? É só o que a gente mais utiliza, o Proctil, mas pode ser outro tipo de pomada dessa categoria, aplicando 3 vezes ao dia em região externa. Lembra de orientar o paciente que ele não deve usar aquele aplicador, não deve fazer a aplicação, né, via retal, é tratamento tópico externo, tá? Isso vai aliviar a dor do seu paciente. E uma outra coisa, a gente costuma brincar que o paciente tem que ficar como um pato, né? Bumbum na água, vai fazer banho de assento pelo menos 3 vezes ao dia por 10 minutos. E você pode usar o Flogo Rosa associado, dilui o Flogo Rosa em 4 litros de água e orienta o paciente para que ele faça banhos de assento de forma regular. Lembrando de fazer orientação tanto dietética, né? Então, evitar aquilo que eu já falei, alimento condimentado, evitar bebida alcoólica e o esforço evacuatório, e medidas de higiene. Oriente o paciente para que ele evite o uso de papel higiênico, por exemplo, que ele faça o uso de ducha, ou se for usar o papel higiênico, aquele esquema de mata-borrão, igual faz com criança, certo? Bom, galera, era isso que tinha para falar de hemorroidas. Não deixe de conferir os outros vídeos de doenças perianais que a gente vai soltar aqui no canal. E, principalmente, segue a gente lá no Instagram, @oplantoneiro. Lá a gente dá exemplos do dia a dia do plantão para vocês, beleza? Valeu, moçada, um abraço.